As fotos costumam ser tiradas para eternizar momentos felizes, como celebrações e viagens. No entanto, as imagens que você verá hoje escondem histórias sombrias. Muitas dessas fotos capturaram os últimos instantes de pessoas que jamais imaginariam a tragédia que estava prestes a acontecer. Neste vídeo do Labirinto Silencioso, você vai perceber que é preciso ter cuidado ao tirar a próxima selfie, pois ela pode ser a última lembrança que seus entes queridos terão de você. Molly LaRue e Goof protagonizam uma história marcante relacionada à famosa Trilha dos Apalaches. Essa trilha, localizada no leste dos Estados Unidos, é um percurso de caminhada de quase 3.500 quilômetros que se estende de Springer Mountain, na Geórgia, até o Monte Katahdin, no Maine. Passando por 14 estados, é considerada a trilha contínua mais longa do mundo. Cerca de 3 milhões de pessoas percorrem trechos desse trajeto anualmente, normalmente sem grandes incidentes. No entanto, o mesmo não ocorreu com Molly LaRue, de 25 anos, natural de Shaker Heights, Ohio, e Geoff Huda, conhecido como Goof, de 26 anos, de Signal Mountain, Tennessee. Os dois se conheceram em Salina, Kansas, em um programa de apoio patrocinado por uma igreja voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Após ambos perderem seus empregos, decidiram embarcar juntos em uma jornada pela Trilha dos Apalaches, planejando completá-la em 6 meses. Eles começaram sua aventura em 4 de junho de 1990, partindo do Monte Katahdin, no Maine. Durante a caminhada, o casal posou alegremente para diversas fotos que registraram momentos de felicidade e empolgação. Contudo, essas imagens acabaram sendo as últimas lembranças de sua jornada, que tomaria um rumo trágico. Em 11 de setembro de 1990, Gio e Molly chegaram a Duncannon, Pensilvânia, onde se hospedaram no histórico hotel Trailside Doyle. Essa parada foi especial para o casal, já que durante os meses anteriores de caminhada, eles haviam passado a maior parte do tempo dormindo em barracas ou abrigos comunitários. O hotel, localizado próximo à metade do percurso da Trilha dos Apalaches, ofereceu a eles um raro momento de conforto. No dia seguinte, retomaram sua caminhada e chegaram ao Thelma Marks Shelter, um abrigo rústico de 3 lados, situado próximo ao topo da Cove Mountain e rodeado por árvores, a cerca de 9 metros da trilha principal. Após um dia de caminhada, decidiram passar a noite no abrigo. Nas primeiras horas da manhã de 13 de setembro, enquanto dormiam, o casal foi brutalmente atacado. Gio foi mortalmente baleado 3 vezes com uma pistola calibre 22, sendo atingido na cabeça, nas costas e no abdômen. Molly foi amarrada com uma corda ao pescoço, abusada e, posteriormente, esfaqueada até a morte. No dia seguinte, os caminhantes Cindy e Brian Bowen, que pretendiam utilizar o abrigo, encontraram a cena horrível. Molly estava de bruços em uma poça de sangue, com as mãos amarradas atrás das costas, enquanto Gio, próximo, sem vida. O episódio marcou um dos crimes mais trágicos na história da Trilha dos Apalaches. Gio foi encontrado parcialmente nu, segurando uma faca e ainda vestindo sua camisa. Cindy e Brian Bowen, chocados com a cena, chamaram as autoridades imediatamente. Eles também relataram ter avistado um homem de aparência suspeita nas proximidades do local do crime. O caso rapidamente ganhou ampla divulgação e as autoridades estavam determinadas a encontrar o culpado. O avanço veio em 21 de setembro, quando 2 caminhantes notaram um homem na Trilha dos Apalaches, usando a mochila e as botas que pertenciam a Gio. Eles informaram o Serviço de Parques Nacionais, que conseguiu localizar e prender o suspeito. O homem, identificado como Paul David Cruz, estava com a mochila, as botas e o relógio de Gio, além de portar as 2 armas utilizadas no crime. Paul David Cruz, um ex-fuzileiro naval com um mandado de prisão na Flórida por outro assassinato, foi conectado ao caso através de evidências de DNA que correspondiam às amostras coletadas na cena do crime. Ele foi preso e acusado dos homicídios de Molly e Gio. Durante o julgamento, Cruz foi considerado culpado de 2 acusações de homicídio em 1º grau e recebeu 2 penas de morte. Contudo, em 2006, suas sentenças foram comutadas para prisão perpétua,
sem possibilidade de liberdade condicional. O assassinato brutal e sem sentido de Jill e Molly tirou a vida de um jovem casal que tinha um futuro inteiro pela frente, deixando uma marca trágica na história da Trilha dos Apalaches. Fábio Schione, um pai dedicado e marido carinhoso, postou uma foto de sua esposa e 2 filhos em suas redes sociais, sem imaginar a tragédia que logo abalaria sua família. Em 31 de agosto de 2024, Fábio comemorava seu 51º aniversário em casa, na pequena cidade de Paderno Dugnano, próxima a Milão, no norte da Itália. Após um dia de celebrações, a família foi dormir, mas por volta das 2 horas da manhã, seus momentos de paz foram interrompidos por um evento aterrorizante. O que inicialmente parecia ser um intruso, invadiu a casa e atacou o filho mais novo de Fábio, de 12 anos, enquanto ele dormia, desferindo golpes de faca em um ataque violento. Ao ouvir os gritos desesperados do menino, Fábio correu para ajudá-lo, mas acabou sendo esfaqueado no pescoço e na garganta. A esposa de Fábio, ao tentar entender o que estava acontecendo, também foi atacada e esfaqueada. Os 3 morreram quase instantaneamente devido à gravidade dos ferimentos. Em meio ao caos, o filho mais velho da família conseguiu fazer uma ligação frenética para a polícia, dando início às investigações sobre o terrível crime. O jovem de 17 anos inicialmente afirmou ter matado seu pai em legítima defesa, alegando que tentava impedir que ele atacasse sua mãe e irmão. No entanto, ao ser confrontado pela polícia, o adolescente confessou ter assassinado todos os 3 membros de sua família. Esse ato brutal abalou profundamente a polícia e a comunidade local, especialmente porque a família parecia ser feliz e unida. Durante os interrogatórios, o adolescente não ofereceu nenhuma explicação concreta para os crimes. Investigadores vasculharam suas redes sociais em busca de pistas, mas não encontraram indícios de preocupações aparentes, exceto algumas menções de que ele se sentia isolado. Em depoimento, o jovem disse apenas que tinha uma sensação geral de mal-estar e desconforto, algo que ele descreveu como uma insatisfação pessoal não relacionada a questões familiares. Ainda assim, essa vaga justificativa não explica a tragédia que resultou no massacre de sua família. No momento, o adolescente está sob custódia, enfrentando acusações de homicídio com circunstâncias agravantes, incluindo premeditação. Essa tragédia devastadora, completamente imprevisível, chocou a todos, contrastando fortemente com a imagem de felicidade familiar apresentada nas redes sociais. Gail Madison, uma aventureira de 79 anos de Minnesota, realizou em março de 2024 o que seria a viagem dos seus sonhos: um safari no Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia. Em suas próprias palavras, Gail desejava que essa fosse sua última grande aventura. Esta é a última foto registrada de Gail enquanto estava viva. Durante um passeio de carro com outros 5 turistas, um elefante macho começou a correr em direção ao veículo aberto onde estavam. O animal, visivelmente agressivo, atacou o veículo, tombando-o. Infelizmente, Gail foi morta instantaneamente no incidente. Outro passageiro sofreu ferimentos graves e foi levado ao hospital, enquanto os 4 restantes tiveram apenas ferimentos leves. Essa tragédia marcou um fim devastador para o que deveria ter sido uma experiência memorável. Apesar de milhões de pessoas ao redor do mundo participarem de viagens de aventura sem incidentes, ataques de elefantes, embora raros, são um lembrete de que esses são animais selvagens e imprevisíveis, mesmo em eventos organizados. Nossos pensamentos estão com a família de Gail, que deve estar profundamente abalada por essa perda irreparável. Em 11 de maio de 2011, Timothy Pitsen, de 6 anos, foi deixado por seu pai, James Pitsen, em sua aula no jardim de infância da escola primária Greenman, em Aurora, Illinois. Pouco tempo depois, sua mãe, Amy Pitsen, o retirou da aula alegando uma emergência familiar. Por volta das 10 horas, Amy deixou seu carro em uma oficina mecânica
e um funcionário a levou, junto com Timothy, ao zoológico de Brookfield. Após a visita, por volta das 15 horas, eles retornaram à oficina, pegaram o carro e dirigiram até o K-Lime Cove Resort, em Gurnee, onde passaram a noite. Na manhã seguinte, Amy e Timothy foram para o Kalahari Resort, em Wisconsin Dells, Wisconsin. Câmeras de segurança registraram sua entrada no local, sendo essa a última vez que Timothy foi visto. Até hoje, seu paradeiro permanece desconhecido. Em 13 de maio, Amy ligou para sua mãe e seu cunhado, informando que ela e Timothy estavam seguros e fora de perigo. As ligações foram rastreadas até uma área próxima à Rota 40, ao noroeste de Sterling, Illinois. Durante a ligação, Timothy foi ouvido ao fundo, dizendo que estava com fome. Contudo, Amy não contatou James, que estava desesperado à procura do filho, após saber que ele havia sido retirado da escola. Naquele mesmo dia, por volta das 19 horas e 25 minutos, Amy foi vista sozinha em uma loja de conveniência em Winnebago, Illinois, onde comprou um caderno, uma caneta e alguns envelopes. Cerca de meia hora depois, ela apareceu em outra loja de alimentos, ainda sozinha. Por volta das 23 horas e 15 minutos, ela fez o check-in no Rockford Inn, também sem companhia. Em algum momento naquela noite ou na manhã seguinte, Amy tirou a própria vida. Seu corpo foi encontrado por uma camareira do hotel. Timothy nunca foi encontrado, e não há sinais de que ele tenha estado no hotel com sua mãe. Ao lado da cama de Amy, foram encontradas fotos de Timothy e uma nota na qual ela se desculpava pela confusão e afirmava que Timothy estava seguro, mas que ele nunca seria encontrado. Até o momento da escrita dessa nota, Timothy ainda não havia sido localizado. Embora se soubesse que Amy e James enfrentavam problemas no casamento, o principal foco de Amy era seu filho. A família tem dificuldade em acreditar que Amy teria machucado Timothy, apesar de ela estar passando por dificuldades mentais e talvez não estivesse raciocinando claramente. As roupas que Amy usava quando foi encontrada no Rockford Inn nunca foram localizadas, levando algumas pessoas a acreditar que ela as teria trocado depois de fazer algo contra Timothy. No entanto, não há evidências que confirmem essa teoria. O fato permanece. Timothy nunca foi visto ou ouvido desde que saiu do Kalahari Resort. Se ainda estiver vivo, ele teria 19 anos hoje e seria o suficiente para entender o que aconteceu. O fato de que ele nunca tentou fazer contato com a família sugere que ele pode não estar mais entre nós. Essas são as últimas informações sobre o caso de Timothy Pitsen, cujas circunstâncias continuam a ser um mistério perturbador. Em 12 de janeiro de 2007, Jennifer Strange, uma mulher de 28 anos da Califórnia, participou de um concurso de bebidas chamado Segure Seu Wii no programa matinal da KDND. Ela entrou na competição para ganhar um console Nintendo Wii para seus filhos. O prêmio seria concedido à pessoa que conseguisse beber a maior quantidade de água sem urinar. Na época, o Wii era um item muito procurado e difícil de encontrar nas lojas. Durante o concurso, 17 a 20 participantes começaram a beber água em uma sala dos estúdios KDND, por volta das 6h45. Inicialmente, eles receberam garrafas de 240 mililitros de água a cada 15 minutos, mas conforme o tempo passava, a quantidade aumentava. Embora uma enfermeira tenha alertado sobre os perigos de ingerir água em excesso, suas preocupações foram ignoradas. Após cerca de 3 horas de ingestão de grandes quantidades de água, Jennifer ficou em segundo lugar e ganhou ingressos para um show de Justin Timberlake. No entanto, ela pagou um preço alto por isso. Antes de sair do estúdio para ir para casa, Jennifer reclamou de uma forte dor de cabeça. Os DJs riram e brincaram, comentando que ela estava apenas inchada. Infelizmente, ela não sobreviveu a essa experiência. Após o concurso, a barriga de Jennifer parecia inchada, o que a fez parecer grávida. Estima-se que ela tenha ingerido cerca de 7,6 litros de água durante a competição. No caminho para casa, Jennifer ligou para um colega de trabalho, chorando e reclamando de uma forte dor de cabeça. Essa foi a última conversa que ela teve com alguém.
Poucas horas depois, Jennifer foi encontrada morta em sua casa, em Rancho Cordova. A autópsia revelou que a causa da morte foi hiponatremia, ou intoxicação por água. Beber grandes quantidades de água perturba o equilíbrio de sal no corpo, o que faz com que as células e, eventualmente, o cérebro inchem. Isso pode levar a convulsões, dificuldade respiratória e, no caso de Jennifer, a morte. Em consequência, a família de Jennifer processou a estação de rádio. Em outubro de 2009, um júri concedeu aos sobreviventes 16,5 milhões de dólares em danos. Como resultado, a estação KDND foi desativada.